Imagine perder tudo o que você construiu em uma vida inteira, em um único dia. Imagine ver seus filhos, sua riqueza, sua saúde e seu respeito serem arrancados de você sem nenhum aviso. E o pior, sem que você tivesse feito nada de errado para merecer isso. Por séculos a humanidade olhou para o céu perguntando: por quê? Por que o justo sofre? Por que Deus fica em silêncio quando a dor grita mais alto? A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um homem rico que ficou pobre. É sobre uma batalha cósmica, travada nas regiões celestiais, onde o próprio caráter de Deus e a fé de um homem foram colocados à prova. É a história do dia em que o inimigo desafiou o Criador. O dia em que o inferno apostou que você desistiria de Deus se a bênção fosse retirada. Prepare seu coração. Você vai descobrir o que realmente aconteceu na terra de Uz e o segredo para permanecer de pé quando o mundo desmorona. Mas para entender o fim, precisamos voltar ao dia em que o próprio céu parou para observar um homem. Nas terras antigas e quentes de Uz, uma região que muitos estudiosos localizam nas fronteiras da Arábia, ou Edom, vivia um homem cuja fama atravessava desertos. Seu nome era Jó. Ele não era apenas um homem, ele era uma instituição. A Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, nos diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Imagine um homem de pele escura, curtida pelo sol do deserto, com traços fortes e um porte real. Jó não era um rei coroado, mas possuía a dignidade de um imperador. Sua riqueza era incalculável para a época. 7.000 ovelhas cobrindo as colinas como nuvens de lã, 3.000 camelos atravessando as dunas, 500 juntas de bois arando a terra fértil e 500 jumentas. Ele tinha tantos servos que sua casa parecia uma pequena cidade em pleno funcionamento. Mas o que tornava Jó verdadeiramente único não era o ouro em seus baús ou o tamanho de seus rebanhos, era o seu coração. O texto sagrado começa com uma declaração poderosa em Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era o sacerdote de sua família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era uma família unida, que celebrava a vida com banquetes constantes. Mas Jó, em sua sabedoria e temor, nunca deixava a guarda baixar. Após cada período de festas, ele se levantava de madrugada. Imagine a silhueta desse patriarca contra o sol laranja do amanhecer e oferecia holocaustos por cada um de seus filhos. Ele dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Jó vivia em constante estado de reverência. Ele sabia que tudo o que tinha vinha das mãos do Altíssimo. A vida em Uz era próspera. Jó era respeitado nos portões da cidade, onde os anciãos se reuniam. Quando ele falava, os nobres se calavam. Ele era os olhos do cego e os pés do coxo. Ele era o pai dos necessitados. A bênção de Deus cercava Jó como uma muralha invisível de fogo. Mas, enquanto Jó caminhava em integridade na terra, algo terrível estava prestes a acontecer em uma dimensão que seus olhos humanos não podiam ver. A Bíblia rasga o véu da realidade e nos leva para a sala do trono do universo. O texto diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Essa é uma das cenas mais aterrorizantes e reveladoras das Escrituras. Os anjos, seres de luz e poder, prestavam contas ao Criador. E ali, como um intruso arrogante, estava o acusador. Deus, em sua soberania absoluta, não ignora a presença do mal. Ele o confronta. O Senhor pergunta: de onde vens? E Satanás, com o cinismo de quem odeia a criação, responde: de rodear a terra e passear por ela. Ele estava caçando, ele estava observando. Então, Deus faz a pergunta que mudaria a história para sempre. Uma pergunta que colocou um alvo nas costas de Jó. Deus diz: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus tinha orgulho de Jó. Deus se gabou de seu servo. Mas o acusador, a antiga serpente, não se impressionou. Ele lançou o desafio que ecoa até hoje em nossas vidas. Ele disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Jó 1:9. A acusação era sutil e venenosa. Satanás estava dizendo: Deus, Jó não te ama. Ele ama o que tu dás a ele. Ele só te adora porque tu o proteges. Tu colocaste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem. Tu abençoaste a obra das suas mãos. Mas estende a tua mão, toca em tudo o que ele tem
e verás. Ele blasfemará na tua face. O desafio estava lançado. Não era apenas sobre a riqueza de Jó, era sobre a dignidade de Deus. Será que Deus é digno de ser adorado apenas por quem Ele é, mesmo quando não há bênçãos? O Senhor aceitou o desafio, pois confiava na fé que Ele mesmo havia plantado no coração de Jó. Deus disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. O acusador saiu da presença do Senhor com um sorriso maligno. A proteção havia sido levantada. A muralha foi removida. Na terra de Uz, Jó acordou naquela manhã sem saber que seria o último dia de sua vida como ele a conhecia. O sol brilhava, os pássaros cantavam, mas a tempestade do inferno já estava formada. Jó não sabia, mas em questão de horas mensageiros da morte bateriam à sua porta, um após o outro. Era um dia comum, talvez até um dia feliz. Os filhos de Jó estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Jó estava em sua casa, talvez revisando seus negócios ou orando. De repente, a poeira se levantou no horizonte. Um servo vinha correndo, desesperado, com as roupas rasgadas e o rosto coberto de suor e sangue. Ele caiu aos pés de Jó, ofegante. Senhor! Gritou ele. Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que os sabeus atacaram, e tomaram tudo, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. O coração de Jó deve ter disparado. 1000 animais roubados, dezenas de servos fiéis assassinados. Mas antes que ele pudesse processar a perda, antes que pudesse dar uma ordem ou consolar o sobrevivente, a Bíblia usa uma expressão aterrorizante, estando este ainda falando. Jó 1:16. Outro servo chegou com a pele chamuscada e cheiro de fumaça. Fogo de Deus caiu do céu, gritou ele, com os olhos arregalados de terror. E queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. 7.000 ovelhas, a base da economia de Jó, queimadas instantaneamente. O fogo de Deus aqui provavelmente se refere a uma tempestade de raio sobrenatural. O povo antigo associava raios a Deus, mas nós sabemos quem estava por trás disso. E novamente, estando este ainda falando, um terceiro mensageiro. Este vinha com notícias de guerra. Os caldeus formaram 3 bandos e deram sobre os camelos, e os tomaram, e mataram os servos ao fio da espada. A riqueza de Jó tinha evaporado, sua força de trabalho aniquilada, sua segurança financeira destruída. Em minutos ele foi do homem mais rico para um homem falido, mas Jó ainda tinha o que mais importava. Ele ainda tinha seus filhos, até que o 4º mensageiro apareceu. Este não corria, este caminhava lentamente, curvado pelo peso da pior notícia que um pai pode receber. O silêncio caiu sobre a sala. Jó olhou nos olhos daquele servo e soube. Teus filhos e tuas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, começou o servo com a voz embargada. E eis que um grande vento veio do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. 10 caixões, 10 funerais, o futuro de Jó, sua linhagem, seus risos, seus amores, mortos, soterrados nos escombros de um banquete. O que você faria? A maioria de nós gritaria de raiva, amaldiçoaria a vida, culparia a Deus. A reação de Jó chocou os anjos e envergonhou o diabo. Jó 1:20 diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ele não blasfemou, ele adorou. Em meio às lágrimas que lavavam seu rosto escuro de dor, ele pronunciou as palavras que sustentam enlutados há milênios. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás perdeu a primeira rodada. Jó sofreu, sangrou, chorou, mas não pecou. Mas o inimigo é implacável. Ele voltou à presença de Deus. E quando Deus apontou novamente a fidelidade de Jó, Satanás subiu à aposta. Pele por pele, sibilou a serpente. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema na tua face. Deus permitiu. A saúde de Jó foi entregue, mas sua vida foi preservada. Satanás feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Imagine a cena: furúnculos dolorosos, feridas abertas, pus, febre, coceira insuportável. Jó, o grande príncipe do Oriente, agora estava sentado na cinza, fora da cidade, no lixão, usando um caco de telha para se coçar.
Ele cheirava a carne podre, ele era irreconhecível. E foi nesse momento de humilhação total que a última pessoa que lhe restava quebrou, sua esposa. Muitas vezes a julgamos mal, mas ela também perdeu os 10 filhos. Ela também perdeu a riqueza. E agora, vendo o marido apodrecer vivo, ela diz em desespero: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era o convite para o suicídio espiritual e físico. Desista, Jó. Deus te abandonou. Mas Jó, com os lábios rachados e o corpo em chamas, respondeu como um gigante da fé: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó estava sozinho, doente, falido, enlutado, mas ele não estava derrotado ainda. Mas a solidão de Jó estava prestes a ser interrompida por 3 figuras que surgiam no horizonte. Amigos que traziam consolo ou tormento. 3 amigos ouviram falar da desgraça de Jó e viajaram de longe para consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eram homens sábios, ricos e respeitados. Quando chegaram e viram aquela figura deformada no meio das cinzas, mal puderam reconhecer que era Jó. A Bíblia diz que eles choraram em alta voz, rasgaram seus mantos e lançaram pó sobre suas cabeças. E então fizeram algo impressionante. Sentaram-se com ele na terra por 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe dizia uma palavra, porque viam que a dor era muito grande. Esse silêncio foi o melhor presente que deram a Jó. Mas o silêncio acabou. Jó, atormentado, abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, porque não morri eu desde a madre? Ele clamou. Jó não amaldiçoou a Deus, mas expressou a profundidade de sua angústia humana. Ele queria deixar de existir. A dor física e emocional era tanta que a morte parecia um alívio doce. Foi então que os consoladores se tornaram acusadores. Eles representavam a teologia comum da época e de hoje também, a teologia da retribuição. A lógica era simples: se você faz o bem, Deus te abençoa. Se você sofre, é porque você pecou. Como Jó estava sofrendo terrivelmente, a conclusão lógica para eles era: Jó pecou terrivelmente. Elifaz foi o primeiro, suave, apelando para a experiência mística. Quem jamais pereceu sendo inocente? Perguntou ele. Ele sugeriu que Jó deveria ter algum pecado oculto. Bildade foi mais duro, apelando para a tradição. Ele chegou a sugerir que os filhos de Jó morreram porque eram pecadores. Imagine a dor de Jó ouvindo isso. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 8:4. Isso foi uma punhalada no coração de um pai enlutado. Zofar foi o mais rude, apelando para o dogmatismo. Ele disse que Deus estava até cobrando menos do que Jó merecia. Sabe que Deus permite que se esqueça parte da tua iniquidade. Jó se viu cercado. De um lado, o céu parecia de bronze. Deus não respondia. Do outro, seus melhores amigos o chamavam de hipócrita e pecador secreto. Jó defendia sua inocência com unhas e dentes. Ele não dizia que era perfeito, mas sabia que não havia cometido nenhum crime que justificasse tamanha punição. Ele clamava: mostrai-me onde errei. Ele pedia um mediador, um árbitro entre ele e Deus. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. Esse é o centro do livro de Jó, o grito do inocente que sofre, a sensação de abandono. Jó oscilava entre a fé e o desespero. Ora ele dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ora ele dizia: Deus me entregou ao ímpio. Ele se sentia um alvo das flechas do Todo-Poderoso. Ele rasgou sua alma diante dos amigos, descrevendo seus pesadelos, sua pele que escurecia e caía, seus ossos que queimavam. E quanto mais ele explicava, mais os amigos o condenavam. Você é orgulhoso, Jó, diziam eles. O debate durou ciclos intermináveis. A poeira, o calor, as moscas sobre as feridas e as palavras duras dos amigos. Jó estava exausto. Ele queria um julgamento. Ele queria que Deus descesse e explicasse. Ele assinou sua defesa e desafiou o Criador a responder. O silêncio do céu era torturante. Porque Deus se escondia? Então, de um quarto homem, um jovem chamado Eliú, entrou na conversa. Ele estava irado com Jó por se justificar mais a si mesmo do que a Deus, e irado com os amigos por condenarem Jó sem terem respostas. Eliú começou a falar sobre a soberania de Deus, sobre como Deus usa o sofrimento para educar e não apenas para punir. Enquanto Eliú falava, o vento começou a mudar. As nuvens no horizonte começaram a girar de uma forma estranha. O céu de Uz
escureceu rapidamente. A temperatura caiu. Os animais se calaram. Algo grande, aterrorizante e majestoso estava se aproximando. Jó tinha pedido uma audiência com Deus. O juiz estava chegando. Jó queria respostas. Ele queria saber o porquê. Mas o que ele recebeu foi algo muito maior do que uma explicação. De repente, um redemoinho violento tocou o chão. Não era apenas vento e areia, era a glória manifesta do Criador. Do meio da tempestade, a voz que criou as galáxias ecoou. Deus não chegou pedindo desculpas a Jó. Deus não chegou explicando: olha, Jó, teve uma aposta com o diabo lá no céu. Não. Deus chegou reafirmando sua divindade. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Trovejou o Senhor. Joá 38:2. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Deus virou a mesa. Jó queria interrogar a Deus, mas Deus começou a interrogar Jó. Foi um bombardeio de perguntas cósmicas que colocaram Jó em seu devido lugar, não como um pecador condenado, mas como uma criatura finita diante do infinito. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Ou quem encerrou o mar com portas? Acaso entraste tu nos tesouros da neve? Podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os atilhos do Órion? Deus levou Jó a um tour pelo universo. Ele falou sobre a arquitetura do mundo, sobre os abismos do mar, sobre a luz e as trevas. Ele falou sobre os animais, o leão, o corvo, a cabra montesa, o jumento selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão. Deus descreveu o Behemote e o Leviatã, criaturas de poder incontrolável, monstros do caos que só Deus podia domesticar. A mensagem era clara. Jó, se você não consegue nem entender como eu sustento o universo, como eu alimento os leões, como eu controlo os monstros do abismo, como você quer entender a complexidade da minha justiça moral? O meu governo é muito mais vasto do que a sua compreensão humana. Jó percebeu algo fundamental. O universo não gira em torno dele. Deus é Deus e Ele é bom, mesmo quando não entendemos. A resposta de Deus ao sofrimento de Jó não foi uma explicação teológica, foi a sua presença. Ver a grandeza de Deus curou a alma de Jó antes de curar seu corpo. Ele entendeu que Deus não era seu inimigo. Deus era o Senhor do caos e da ordem. E se Deus podia cuidar do Leviatã, ele podia cuidar de Jó. Jó, trêmulo diante daquele poder avassalador, caiu com o rosto em terra. A arrogância de exigir uma resposta desapareceu. Sobrou apenas a adoração pura. Jó tinha perdido tudo, mas agora ele tinha encontrado algo que valia mais que 7.000 ovelhas. Jó respondeu ao Senhor, mas agora sua voz era suave, quebrada, humilde. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E então ele diz a frase que marca o ápice da sua jornada espiritual. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:5-6. Jó não se arrependeu de ter pecado, causando o sofrimento, mas se arrependeu de ter duvidado do caráter de Deus durante o sofrimento. Ele viu a Deus. Isso bastava. A intimidade com Deus era a recompensa, mas a história tem uma reviravolta surpreendente. Deus se volta para os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e sua ira se acende contra eles. Deus diz a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Uau! Deus defendeu Jó. Mesmo com todas as queixas e gritos de Jó, Deus viu sinceridade nele. Nos amigos, Deus viu religiosidade fria e teologia errada. Deus mandou que eles pegassem 7 bezerros e 7 carneiros e fossem até Jó para oferecer holocausto. E aqui está a chave da virada. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Para ser restaurado, Jó teve que perdoar. Ele teve que orar por aqueles que o acusaram, que o machucaram, que disseram que seus filhos morreram por pecado. Isso é cristianismo puro, milênios antes de Cristo. Jó agiu como sacerdote para seus perseguidores. A Bíblia diz em Jó 42:10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Foi no ato de perdão e intercessão que a cura fluiu. As úlceras secaram, a pele se renovou, a dor cessou.
A notícia se espalhou. Seus irmãos, irmãs e antigos conhecidos voltaram. Trouxeram presentes, dinheiro e anéis de ouro. A solidão acabou. E Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Vamos fazer as contas? Ele tinha 7.000 ovelhas, agora tinha 14.000. Tinha 3.000 camelos, agora tinha 6.000. Tinha 500 juntas de bois, agora tinha 1.000. Tinha 500 jumentas, agora tinha 1.000. E quanto aos filhos? Deus lhe deu outros 7 filhos e 3 filhas. Alguém pode perguntar, mas isso não é o dobro, é o mesmo número. Ele perdeu 10 e ganhou 10. A teologia nos ensina algo lindo aqui. Ele ganhou o dobro, sim, porque os primeiros 10 não deixaram de existir. Eles estavam esperando por ele na eternidade. Jó agora tinha 20 filhos, 10 no céu e 10 na terra. A família estava completa na perspectiva de Deus. As filhas de Jó, Jemima, Quezia e Queren-Hapuque eram as mulheres mais formosas de toda a terra, e Jó lhes deu herança entre seus irmãos, algo raro naquela cultura, mostrando como o sofrimento tinha tornado o coração de Jó ainda mais generoso e justo. Jó viveu mais 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Ele morreu velho e farto de dias. O diabo tentou destruir Jó para provar que a fé é interesseira. Ele falhou. Jó provou que é possível amar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele dá. Mas a história de Jó não é apenas um registro antigo de dor e vitória. Ela é um espelho para a maior história de todas. Ao olharmos para a figura de Jó, sentado nas cinzas, inocente mas sofrendo, abandonado pelos amigos e silencioso diante das acusações, vemos uma sombra de alguém que viria séculos depois. Jó aponta para Jesus Cristo. Como Jó, Jesus era o justo perfeito, o único verdadeiramente inocente. Como Jó, Jesus sofreu não pelos seus próprios pecados, mas por causa de uma batalha maior. Jó foi ferido por Satanás com permissão divina. Jesus foi moído por Deus pelas nossas iniquidades. Jó orou pelos seus amigos que o acusavam. Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jó foi restaurado e recebeu glória em dobro. Jesus ressuscitou e foi exaltado sobre todo nome. A história de Jó nos ensina lições vitais para hoje. 1. O sofrimento nem sempre é punição. Você pode estar sofrendo porque Deus confia em você, porque Ele sabe que sua fé suporta o fogo. Às vezes, a provação é um elogio do céu. 2. Deus está no controle, mesmo no silêncio. Nos bastidores, Deus estava limitando Satanás o tempo todo. Somente contra ele, não estendas a tua mão. Deus nunca permitiu que Jó fosse provado além do que podia suportar. 3. A adoração verdadeira é incondicional. É fácil adorar quando o salário cai e a saúde está boa, mas a adoração que abala o inferno é aquela que sai de lábios feridos no meio das cinzas. O bendito seja o nome do Senhor, no meio da dor é o som mais belo que chega ao trono de Deus. Talvez você esteja vivendo o seu momento de terra de uso agora. Talvez você tenha perdido o emprego, a saúde ou um relacionamento. Talvez você sinta que está gritando para um céu de bronze. Lembre-se de Jó. O final da história ainda não foi escrito. O Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A sua dor tem um propósito. O seu silêncio está sendo ouvido. E a sua restauração já está desenhada no coração de Deus. Não desista. O diabo disse que você blasfemaria. Prove que ele está errado. Adore e espere pelo redemoinho de Deus. Se a perseverança de Jó renovou as suas forças hoje, deixe seu like e se inscreva no canal Bíblia em Tons de Pele. Escreva nos comentários: o meu Redentor vive, para declarar sua fé. Compartilhe essa história com alguém que está passando pelo vale. Que Deus abençoe você e te dê o dobro de tudo. Até a próxima.